Vamos só dar uma recapitulada no que foi visto no Docker V1, tá? É, tudo que foi falado no Docker V1 eu vou dar uma compactada agora aqui, né? Um compacto só para todo mundo estar mais ou menos na mesma linha ali. Tá, o que é um container, né? O container ele é um pacote de aplicação e ele funciona de uma forma isolada do sistema operacional do host principal, né? E dentro dele tem todas as dependências que ele precisa para trabalhar ali, certo? Então significa que eu posso ter um host com uma distro Linux e um container com outra distro Linux e quantos outros containers eu precisar, cada um com uma distro diferente, porque cada um deles trabalha isolado do sistema principal do host, tá? E cada container trabalha com imagens, né? E cada imagem tem a aplicação que ela precisa e tudo que ela precisa para funcionar, né? Essa imagem ela é somente leitura e ela é formada por camadas. E a última camada dela, ela é a writable layer, que é a imagem que é onde nós vamos escrever o que a gente precisa que essa imagem faça. E aí depois a gente builda ela, né? E isso aí a gente vai ver no decorrer, né? Tá. Aí a gente viu também sobre containers e VM, isso aí eu não vou explicar, não vou entrar muito, isso aí é só olhar lá no Docker V1. E a gente falou da ferramenta Docker, né? Que a gente consegue gerenciar containers direto no Linux, se for o caso, mas o Docker em si facilita e gerencia de uma forma muito mais fácil esses containers, né? E aí é tudo que a gente já falou, eles são baseados nas imagens, que somente leitura, que são formadas por camadas. Hoje é um pouquinho mais, eu acho que é um pouquinho mais mão na massa, assim, né? Eu não preparei um ambiente para a gente trabalhar e tal. A gente vai fazer tudo com o Play with Docker ali. Eu até já abri ele ali para a gente trabalhar em cima dele. Aqui, ó, esse hub.docker aqui, ó. Aqui vocês vão criar a conta de vocês, que é aqui, ó, nesse cara aqui, ó. Primeiro, o mais básico que a gente pode fazer aqui para executar um container é executar um Docker container. É um Docker Container Run, tá? Isso é o mais básico de todos, Docker Container Run e a imagem que a gente quer executar. E aí entra as imagens que a gente falou no Docker V1, né? O que é uma imagem, agora a gente vai entender um pouco melhor a respeito disso, né? Então eu vou lá, Docker Container Run e eu dou um Hello World. E ele vai baixar a nossa imagem, vai executar ela e ele vai esse container vai morrer, tá? Que daí se a gente for checar tá, que fica escondido, né? Limpar a tela. Se a gente entrar lá no Docker aqui pra, opa, para checar as imagens. Ó, ela não tá aí, né? A gente executou ela, o container executou, fez o que ele tinha que fazer e saiu, né? Que essa é a ideia dele, executar. E aí se a gente for ver com todos, ele tá aqui, ele já saiu, ele já morreu, esse cara. Ele foi iniciado e morreu, certo? Esse é o mais básico que a gente pode executar do container, é isso aí, Docker Container Run. E aí depois a gente vai parametrizar ele e utilizar a imagem depois melhor, né? Esse é só um exemplo. Por padrão, os containers não persistem dados, tá? Isso é um padrão dele. Ou seja, se eu criar uma imagem aqui, uma imagem, por exemplo, do Ubuntu aqui, ele vai baixar ela
E aí a gente entra na parte das imagens, né? Ó, as imagens que eu executei até agora vão ficando no meu repositório. Eu tenho a do Ubuntu com a tag latest. Sempre que eu digitar só o nome da imagem, ele vai sempre tentar buscar a latest, tá? A não ser que eu defina a imagem que eu quero usar. Não precisa ser a latest, mas se eu não digitar nada, ele vai sempre buscar pela latest. Tá? E aí aqui o tamanho dela, há quanto tempo atrás ela foi feito o update dela pela última vez e o ID dela. O nosso Ubuntu, que a gente subiu ele também fez o que ele tinha que fazer e sumiu. Ele tá aqui, que diacho isso aqui. Ele tá aqui também, aqui o Ubuntu tá aqui, ó. Ele entrou, subiu e saiu. Ele tem um bash lá. Tudo que eu precisar, por exemplo, assim, se eu rodar outro container Ubuntu aqui, eu posso rodar. Tu viu? Ele não vai baixar nada. Ele já vai usar da imagem que eu tenho aqui, né? Então... Ah, tá. Então ela meio que... Ela tá aí ainda, mesmo que ela não esteja executando, ela ainda tá aí. Isso, ela tá aqui, ó. Ah, beleza. Entendeu? Ele vai sempre... Eu posso ficar executando esse comando aqui várias vezes. Como eu não setei um nome para ele, depois nós vamos ver que eu vou setar um nome para essa imagem que eu quiser. Como eu não setei um nome, ele dá um nome aleatório, né? Porque ele não é obrigado a dar um nome para ela. Então ele setou um nome. Então se nós viermos aqui em Docker, quer ver? Ela tá aqui, ó. Os dois Ubuntu, ó, eles são coisas diferentes já. Cada uma com um nome, ó. Entendeu? Só que imagem eu só tenho uma. Por quê? Porque ele não precisa baixar de novo, né? A imagem já tá local aqui, né? Então, eu posso executar quantas vezes eu quiser o Docker Container Run. Se eu setar, ele só vai dar problema se eu setar um nome e eu já tiver uma com o mesmo nome, né? Daí ele vai dar problema. Senão, ele não vai ter esse problema aí. Beleza. Tá? Então a gente estava falando do container que ele não persiste dados, né? A gente vai entender isso aqui na prática. Eu vou dar um Docker Container Run. Esse IT que eu estou colocando aqui é de interação. Eu vou interagir no container que eu estou entrando. O I é de interativo e o T, se eu não me engano, é a entrada física no caso do meu teclado, né? Aí, ó, quer ver, ó, já mudou o meu bash aqui, ó. Eu tava aqui e eu estou dentro do container agora. Eu estou dentro desse Ubuntu aqui que eu acabei de criar, certo? Se eu der aqui, por exemplo, um apt update, como aqui é base Debian, ó, eu vou baixar. Eu estou dentro do Ubuntu, ó. Estou dentro de um Ubuntu. E aí aqui dentro desse Ubuntu eu faço o que bem eu entender, certo? Deixa ele só terminar aqui. Aí, terminou. Eu estou dentro desse Ubuntu, que é o meu container, né? Eu estou dentro do meu container. Eu vou dar um exit aqui e eu estou voltando para o meu host. Se eu der o mesmo comando apt update aqui, vai dar problema, ó. Porque eu não tô, porque aqui é aqui nós estamos num... Quer ver? A gente tá... aqui, ó, num Alpine, ó. Então, aquilo que eu comentei é verdadeiro, ó. Nós estamos num Alpine. No Alpine eu não tenho o apt, porque aqui é apk, né? apk update, né? Ó, aí sim. Aí eu posso fazer o meu update dentro do meu Alpine. E lá no meu Ubuntu, eu não tenho... tá aí, ó. Eu não tenho eu não consigo usar esse apk, por isso lá eu usei o apt, né? E aí o apt update eu consigo executar lá. Certo? Então, se eu criar
Aqui nós já vamos ver um pouquinho além, né? Eu vou startar um container que já saiu fora, certo? Eu pego o nome dele que eu quiser, esse Wonderful aqui. Ó, e eu vou startar ele, ó. Ó, startou. E esse cara aqui, só que eu acho que ele starta e vai morrer de novo, né? Porque eu não tô fazendo nada com ele. Mas vamos lá. Eu vou startar ele. Vamos ver se ele morreu. Ele não tá lá. Vamos ver se consigo fazer a persistência desse cara. Consigo assim? Ah, não, eu tô digitando errado. Vamos fazer diferente. Vamos lá. Eu vou setar um nome para esse cara, tá? Docker container run -name, -name. Esse cara eu vou chamar de Ubuntu mesmo, um nome super criativo. E ele vai rodar uma imagem do Ubuntu, certo? Agora a gente já está partindo para aquela segunda parte que a gente comentou. Ele vai dar um Docker container aqui, dar uma olhada nos nomes deles. Nós vamos ver que o meu Ubuntu está lá. Ó, a imagem com o nome de Ubuntu está aqui. Tinha que ficar melhor para enxergar, né? Acho que eu vou abrir um pouco mais assim. Ó, a minha imagem com o nome de Ubuntu está aqui. Agora eu setei um nome para ela, então se eu for tentar executar outro container com o mesmo nome, ele tem que me dar erro, porque eu já tenho essa imagem aqui, ó, esse ID aqui, ó, 4C2, tarará, aqui, ó, ele já está iniciado. Então dá conflito, eu já não consigo executar esse cara. Mas se eu quiser startar ele, eu consigo startar ele. Eu venho aqui, dou um start, Ubuntu, e aí ele está startado. Só que como ele não faz nada, ele vai iniciar e vai morrer, né? Ele vai iniciar sem fazer nada. Então a gente pode fazer um exemplo aqui com alguém que vai persistir alguma coisa, certo? Vamos tentar um nginx aqui, né? Vamos dar um name para ele. Explica pro pessoal, Cássio, o que é o nginx. Ele é um servidor HTTP. Mas eu tô falando aqui, mas essa aula não sou só eu que falo. Então, assim como tu falou, Álvaro, agora a galera pode ir comentando, vai pedindo. Não. A ideia é essa, a ideia. Mas só explicando, o nginx, viu, pessoal, ele é uma ferramenta que ele serve como um servidor HTTP, mas muita gente utiliza ele para proxy. Então é meio que um machado de dois gumes, digamos assim. O Guilherme pode explicar isso com mais propriedade, até porque o bicho trabalha com nginx desde quando o nginx foi nginx. Aí, galerinha, aí o negócio é o seguinte. Até agora a gente aprendeu, a gente deu uma olhada de como é que roda um container zerado ali, só um Ubuntu sem nada, que ele vai executar um bash e sair. A gente percebeu que no meu host eu posso ter um Linux, que nem o Alpine que estava ali que a gente mostrou, e no meu container eu posso ter um Ubuntu, que no caso do Ubuntu eu rodei o apt para ele fazer o update do sistema, e esse mesmo comando não funciona no meu host, certo? E o inverso também é verdade, né? Os comandos que eu rodar no meu host não necessariamente vão rodar no meu container, certo? O que a gente pode fazer com o container também? Eu posso startar, que nem a gente já viu também, eu posso dar o start no Ubuntu ali. Eu posso dar um stop em algum container, aqui o nome do container, por exemplo, se ele estivesse rodando. Eu posso dar um stop no container. Deixa eu limpar a tela para ficar mais fácil para
pra galera ver. A gente pode dar um restart nesse container se ele tiver com algum problema. A gente pode dar um pause no container e a gente pode dar um unpause no container. Certo? Esses são os comandos para manipular os containers, certo? Então, vamos subir o Nginx, que nem a gente estava falando. Eu vou dar o nome de servidor, sei lá. Servidor na imagem do Nginx. Como eu não estou passando nada, só estou passando o nome dele, ele vai fazer aquilo que a gente comentou antes. Ele vai vir o Nginx já com o latest. Opa, o que deu? Assim, se eu não der um run, não vai funcionar mesmo, né? Servidor Nginx. Agora sim. Ele vai baixar a imagem do meu Nginx, vai colocar o nome dele como servidor e vai rodar ele para nós. O Nginx, ele é para ele ficar ativo, quer ver? Não. Ó, eu fui tentar rodar ele de novo com o mesmo nome de servidor, ele já gritou aqui, ó, ele disse que já não dá porque eu tenho um conflito. Então a gente vai remover o Nginx. Não, é servidor não. Fechou, tá removido. A gente vai lá olhar ele lá. E não está mais o nosso servidor aqui. E antes ele estava aqui, ó. Ele já não está mais. Aí a gente vai subir ele de novo. Com o "-d". O D de teste. O D vai segurar ele ativo. Então, em tese, ele tem... Ó, tá lá ativo. Ó, ele ficou... Ele tá up, ó. A 6 segundos ele tá up. Ele tá respondendo na porta 80. O nome dele é servidor. E ele tá aqui, o meu servidor, tá? Como eu falava anteriormente, eu vou conectar nesse cara. Para eu acessar ele, eu posso usar ou o exec, e aí eu vou passar que eu quero estar interativo nesse servidor. Vou passar o nome dele e o comando que eu quero executar. O que eu quero fazer dentro dele. Que seria esse comando aqui, ele executa lá. Então eu vou executar interativamente, porque eu quero fazer alguma coisa nele, no servidor, no nome do container, que no nosso caso é servidor, e o comando que eu quero executar nele. Então, ó, eu estou lá dentro do Nginx agora, certo? Se a gente for no... Onde aqui? A gente está no barra, né? A gente vai entrar no cd, usr, share, nginx, eu esqueci a HTML, né? cd, HTML, o que a gente tem aqui? A gente tem um index, né? Depois vamos ter que subir ele diferente para mostrar melhor. Mas eu vou criar aqui um arquivo, texto.txt, certo? Agora a gente tem o index, esse arquivo HTML e o nosso texto txt. Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Silêncio. Ô, nego, Pra mim, tá tudo. Diga.
Tipo assim, faz o quem cala consente, tá ligado? Pergunta, se ninguém então. fala nada, segue o baile, tá É, ligado? então, é isso aí. Aqui dentro desse cara a gente criou um arquivo texto agora, tá? Eu não sei se tem o VI aqui, acho que não, né? Não tem. Vamos... não vou fazer isso agora, vou fazer isso depois. Tá. Você tá no. Só por curiosidade, você tá no Ubuntu ou tá no outro? Que eu Ah, não entendi direito. Aqui eu estou no Alpine. Aqui no meu Ah, tá. servidor. Não, não, não. Só para te entender, ó. Aqui no meu Alpine. Quando eu dei esse comando aqui, ó, que eu estou exec, eu estou indo para onde? Eu estou indo interativamente para o meu container com o nome de servidor, ó. Tá aqui o nome, ó. Uhum, O nome de servidor. E eu vou executar um bash, um shell lá dentro, tá? uhum, Aqui dentro eu já tô dentro do meu container. Ou seja, uhum, eu tô nesse meu Nginx que a gente subiu aqui, ó. uhum. Certo? Eu não tô mais no meu Alpine daí. Entendi. Beleza? Aqui, aí eu vou sair dele, certo? Agora nós voltamos pro nosso Alpine. Aí a gente vai ver. Vamos ver se ele continua lá ativo. Ó, ele tá ainda up, ó. Tá? Vamos parar ele. Vamos dar um stop nele no nosso servidor. E aí ele parou. Se nós formos olhar aqui, ó, só no ls, não tem ninguém rodando. E aqui dá pra mostrar que eu matei ele a 2 segundos, ó. Ele já não tá mais rodando. Se eu subir a mesma instância que a gente acabou de baixar, se eu der um start nela, quer ver? Nós vamos subir ela de novo. Ela está aqui ativa. Nós vamos conectar lá de novo. Exec menos interativo no servidor com o bash. Estamos lá dentro de novo. Aonde que a gente está trabalhando? Vamos lá pro barra usr barra share barra nginx. Tem mais um HTML. Se a gente olhar aqui, ó, ainda o texto está aqui, certo? Porque a gente não acabou com esse host, certo? Então ele está aqui, eu dei um stop nele, eu parei ele. Quando eu voltei ele, o texto está ainda aqui. Porém, deu algum problema nesse nosso host, ele foi reiniciado e os containers caíram, né? Porque o nosso servidor host caiu também, então eles naturalmente vão cair também. Vamos dizer que o nosso servidor caiu. Vamos dar um "-f" aqui para forçar a saída dele. Aí a gente vai olhar aqui. Ó, ele não está mais rodando. E ele não existe mais aqui, ó. Dá para ver que o nosso servidor não está mais aqui. Simulando como se o nosso host principal tivesse reiniciado por algum motivo, ou tivesse que ser feito algum reinício dele, ou qualquer coisa assim. Agora a gente vai iniciar ele de novo, com o mesmo nome, tudo igual, e a gente vai perceber que aquele arquivo não está mais lá. Então, run servidor, com o nome de servidor. Aqui, subiu. Tá ali ele, ó, subiu a 2 segundos. Vamos conectar nele da mesma forma que a gente fez antes. Aqui, ó. Estamos lá dentro de novo. Onde é que a gente está? Estamos no barra cd barra usr share nginx html ls. Não tem mais o nosso arquivo aqui, tá? Então os containers não persistem dados por padrão, tá? Isso é uma
a nossa prova de que isso realmente acontece. E aí o que acontece? Não se faz nada, fica assim, não fica, né? A gente vai ter que dar uma forma desse servidor, desse nosso container, persistir os dados. Como é que funciona? Como é que funcionam os volumes, né? Que é eles quem vão fazer as persistências desses dados. Nós vamos ter a máquina host, que a gente vai voltar para ela aqui, ó. Estamos no host. Aqui no host a gente vai ter um espaço reservado para esse volume. E esse container e esse host vão ter esse volume, vão ter um espaço dentro deles em comum. O host vai emprestar um espaço dele para que sirva de volume para esse container. Então o que acontece? A gente vai startar o container, vai modificar os arquivos lá dentro, a gente vai parar o container e os dados vão continuar lá, porque os dados vão ficar no host, certo? Então dessa forma, se o nosso host aqui der algum problema ou precisar ser reiniciado, a gente vai manter essa persistência dos dados, tá? E aí como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. A gente vai um pouco além nos comandos do Docker agora, certo? A gente vai dar um Docker container. Ah, tá. Vamos primeiro remover, né? Vamos primeiro dar um rm-f no nosso servidor para tirar ele dali. Já vamos tirar os outros também. Tirar o nosso Ubuntu. Vamos tirar esse Wonderful aqui. Que eles só vão só atrapalhar nós ali. Beleza. Vamos ver o que sobrou lá. Sobrou só esses dois Ubuntu aqui. Beleza. A gente vai iniciar o servidor. Até agora a gente aprendeu o name servidor, que eu vou setar um nome para esse cara, para ele não pegar um nome aleatório que nem ele pegou aqui, tá? Esse "-d" é o de teste, que é para manter o comando dele ativo. Então se eu saio daquele servidor, para ele não matar o comando e naturalmente manter o container ativo, certo? Então o "-d" para isso acontecer. Aqui eu deixei escritinho, ó, o run, o "-v" de volume. Agora a gente vai ver o "v" de volume. E aí, antes eu vou fazer outra coisa. Antes vamos fazer o seguinte. Vamos ver onde é que a gente está. A gente está no root, né? Vamos dar um cd/home. O que tem no home? Nesse home a gente vai criar Vamos criar um diretório outro. Sei lá porque que eu criei um diretório chamado outro, mas o diretório chama outro. Entramos no diretório. Vamos criar um arquivo teste.txt. E agora a gente está no diretório outro. E lá nesse diretório outro tem um arquivo teste.txt. Aí agora a gente vai dar um docker container run -name, nome de servidor, com o de teste, com o volume. O que eu quero fazer com esse volume? Aonde eu quero ligar nesse meu host? Barra, tá aqui, ó. Esse cara que eu quero é /home /outro. 2 pontos, tá? O 2 pontos significa que aqui é o que eu quero do meu host. A partir do 2 pontos é o que eu quero lá no meu container. O que vai, a pasta espelhada do meu container, certo? Então aqui a gente vai persistir o sr share nginx html. Aqui depois está o comando mais certinho. Que é na verdade é o mesmo comando, eu só mudei eu só mudei os parâmetros para outros lugares, certo? Aonde está o parâmetro não interessa, desde que ele seja Docker Container Run, a parametrização e por último o nome da imagem, tá? E aí qual é o nome da imagem? O nginx. E aí agora a gente vai dar um passo além.
Lembra que eu falei antes que se eu não colocasse... onde é que aparece? Se eu não colocasse lá na minha imagem... eu só colocasse o nome da imagem sem qualquer nome, ele procura sempre pela latest. Queria achar aqui para ficar mais visual. Tá, não vou achar aqui, depois eu mostro. Agora eu vou querer uma imagem Alpine, porque ela é menor. Então esse Nginx já está na minha máquina, mas o Alpine, essa versão aqui, ainda não está. Então o que vai acontecer? Ele vai baixar tudo que ele não tiver, tudo que ele já tiver, ele vai manter, e o que ele não tiver, ele vai buscar, certo? Ó. Aí a gente vai lá em Docker Images e vai ver que a gente tem dois Nginx, só que um com a tag Alpine e um com a latest. Quando eu não setei nenhum, eu setei só Nginx, ele me buscou a latest. Agora não, agora eu quis a Alpine, eu quis com a tag Alpine, então ele veio o Nginx Alpine. A diferença deles é que o Alpine tem 40 MB e o latest tem 142, ou seja, esse Alpine aqui ele é 1/3 menor, ele é menos ainda, ele é 1/3, mais de 1/3 menor do que a latest, certo? E por algum motivo eu escolhi ele. Aí nós vamos dar um docker container run, não, um ls para ver se ele está ativo, tá lá ele ativo, ó. A 50 segundos ele está ativo. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada, eu estou nesse diretório, eu tenho o teste ali. A gente vai entrar lá no nosso Docker, no nosso container, exec interativo, o nome dele e o bash. Ah, não, aqui tem que ser o sh, né? O shell. Porque ele é menor, ele não tem o bash, ele vai ter o shell. Aqui a gente vai dar um cd, usr, share, nginx, html e temos o teste lá, ó. Entendido? Eu vinculei da minha máquina host, aqui ó, home outro, para o usr, share, nginx, html da minha imagem, do meu container. Então, a partir de agora, se eu criar um arquivo aqui, vamos dar um touch, vamos criar um texto.txt. Ó, tem o teste que veio inicialmente veio da minha máquina host e o texto que eu acabei de colocar. Eu saí do container, ele está ainda ativo e eu vou dar uma olhada aqui. Eu já estou no outro. Ó, o texto que eu criei lá, ele está aqui já, na minha máquina host também, porque eles compartilham o mesmo espaço, o host e o container compartilhando o mesmo volume. Tá, essa é uma forma de persistir os dados, os volumes. Essa é uma das formas que eu tenho de persistir. Ou seja, eu criei o texto lá dentro do meu container, está aqui criado, lá dentro do meu container ele está na minha máquina host. E a gente fez o contrário, eu criei o teste na minha máquina host e ele estava na minha máquina container, no meu container. Certo? Outra forma que a gente tem de fazer isso vamos matar o nosso container para dar um outro exemplo aqui. Docker container ls-a, ele já sumiu. Nós vamos subir ele de novo. Menos de teste, menos volume, não, vamos colocar o name aqui, servidor, menos v, e aí agora é o seguinte, a gente pode dar um nome dados, 2 pontos. Lembra antes
a gente... Cadê? A gente setou um caminho inteiro, que era o caminho da minha máquina host para o container que vai usar, certo? Mas essa forma que eu tenho, eu só vou colocar dados, e aí aonde ele vai parar, que eu quero no mesmo lugar, o SR share nginx HTML com o nome de nginx. Menos de teste, faltou alguma coisa? Acho que não. Vamos subir ela, subimos a máquina. E aí a gente vai entrar na máquina. Vamos dar um exec, menos interativo. Servidor. Eu vou executar o shell. Estamos no nosso servidor, estamos no nosso container, quer dizer. cd barra usr. Ué, por que não tá indo? Ó, tem os arquivos lá. Esse 50 e esse index. Nós vamos criar um outro. Vou fazer um touch texto.txt e ele tá ali, texto.txt. Nós vamos sair dele. Voltamos para nossa máquina host. E aqui, né? Aqui não tá aqui em outro, né? Esse texto aqui é o outro que a gente criou, né? Para nós encontrarmos aonde fica esse volume que a gente acabou de criar, esse dados aqui, ele fica numa pasta padrão. Aqui, ó. cd barra var barra lib docker volumes. Aí aqui tem os dados, ó, que a gente criou lá. cd dados. E aqui vamos dar um cd data. E tá aqui o texto, ó. Tá aqui o que tinha lá no nosso container. Exatamente os mesmos arquivos, ó. Aqui e aqui. Beleza? Não sei se eu tenho preferência por uma forma, eu também não sei se tem uma forma certa ou errada de fazer. Mas as duas funcionam legal. E aí eu deixei ambas aqui também, né? Eu deixei a pasta padrão, que a gente acabou de falar, e as duas formas de fazer. O "-v", só setando um nome, aqui nesse caso o volume, e aqui setando o caminho todo, barra home, barra alguma coisa, que aqui eu coloquei barra outro. Tá? É isso aí. Então essa é a persistência. Então se eu criar alguma coisa aqui, ele vai aparecer lá de novo. Quer ver? Vamos dar um touch. Vamos criar o arquivo aqui, sei lá o que, .txt. Vamos entrar lá no nosso Docker Container exec interativo servidor com shell. ls não está no lugar. SR share nginx HTML. E tá aqui o que a gente criou lá no nosso host. Como é que é o nome do arquivo mesmo, Isso tu fala, né, o palhaço? Tu sabia que ele ia perguntar isso, não Esse sei ele por quê. fala, né? O palhaço. Tá. E aí, a gente pode ir um pouquinho além. Vamos um pouquinho além. Vamos sair desse nosso servidor. Vamos matar esse nosso container. Fechou. Ele já era Docker Container ls, ele já não está mais rodando, ó. E não está mais nem aqui porque eu matei ele completamente. Vamos fazer o seguinte.
Docker Container. Vamos criar 2 Nginx aqui, 2 servidores HTML para a gente fazer um testezinho. Vamos criar um com o nome de teste serve. Ele vai ficar preso. Ele vai... E agora a gente vai aprender o P. O P é a porta que eu quero bindar, né? A porta que eu quero fechar entre a minha máquina host e o container que eu vou executar. Então, na minha máquina host vai ouvir na porta 80 e vai direcionar para a mesma 80, nesse caso. Vamos fazer esse teste. Tá? Eu vou dar um name, um menos de teste, um menos P, um menos V, que eu quero guardar volume, e nós vamos usar o mesmo volume de antes. Como é que é o nome que eu usei? Acho que é só volume mesmo, né? Dados, 2 pontos, USR, share, Nginx, HTML e a imagem do Nginx Alpine. Eu quero de novo a mesma, aquela imagem que é menorzinha. Vamos startar ele startou. Vamos dar uma olhada nele rodando. Ele está lá rodando e agora mudou, ó. O ports agora aqui significa que ele está ouvindo em todas as portas na 80, em todos os IPs, né? Na porta 80 para 80 do nosso container host, do nosso container. E no host também é 80. Depois nós vamos mudar essa porta aqui para testar. Então, em tese, se eu vim um open port, né, para ele abrir a porta 80, eu abri o Nginx, que é o padrão dele aqui. Beleza? Abrimos o Nginx e ele está funcionando. Aí, nós vamos criar outro cara desses com o nome de servidor. Só que a porta não dá para ser a mesma, senão vai dar conflito, né? Eu já abri um com a porta 80, agora eu vou abrir outro com a porta 8080. Só que esse não pode persistir os mesmos dados, senão nós vamos ter problemas. Esse aqui vão persistir aquele barra home barra outro. Cada um olhando uma coisa diferente do outro, certo? E ele subiu. Os dois estão ativos aqui. Ó, o servidor e o teste serve. Se a gente abrir a porta 8080, tá aqui porque ele está sem o arquivo principal. Por que ele está sem o arquivo principal? Porque aqui no nosso PWD, aqui no barra home barra outro, não tem os arquivos, o index dele. Então, como não tem o index dele, ele vai dar pau na... Ó, então nós já temos um aqui normal e um com problema aqui, certo? Vamos resolver isso aqui. Eu vou criar um arquivo. Aqui tem o VI? Tem o VI. Nós vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui. Ai, não sei se ele vai copiar cagado isso aqui, vamos ver. Ver se consigo. Ah, ele vem todo sem negócio. Por que ele vem sem? Ai, não é sério. Vamos corrigir ele aqui rapidinho.
aqui era um H1, não, era um P. Nossa, ele veio todo quebrado aqui. Vocês vão ter que, se vocês quiserem usar o mesmo exemplo, vocês vão ter que corrigir ele também do jeito que eu tô fazendo. Não sei porque ele ficou assim. Tá, vamos lá. Copiar esse cara aqui. Vamos colar esse cara aqui. Vamos salvar esse cara aqui. Isso aí, agora salvei ele. Ele tá aqui, ó, index.html. E aí, em tese, esse cara aqui já tem que funcionar. Ó lá. Por que que ele funcionou, né? Porque eu mesmo estando no host, como esse home.outro tá vinculado a esse cara aqui, não, é esse cara aqui, que tá rodando na porta 8080, quando eu criei um index para ele, ele já naturalmente está compartilhado com esse cara. Então, naturalmente, ele já pegou aquele index e já fez aqui. E esse aqui não. Esse aqui continua igual. Porque o arquivo, o espaço compartilhado entre um container e outro container são diferentes, tem coisas diferentes. Agora vamos lá no do outro servidor para a gente mexer lá também. Lá é o... Tá, aqui, isso aqui eu não vou precisar mais. É o var lib docker, né? Var lib docker volumes dados data. Aqui está o index. Vamos editar esse index. Ó. Vamos editar esse index. Eu quero que ele seja o nosso Musum Ipsen. Vamos inserir aqui. Eu quero deletar isso aqui. E vamos inserir outras coisas aqui. Trocar o nome. Welcome to hell. Vamos salvar o arquivo. E aí aqui esse cara tem que ter alterado. Olha lá. Alteramos o arquivo dos dois. Porque a gente mexeu primeiro no volume de um deles e depois no volume do outro. Primeiro no desse aqui e depois no desse aqui. Daí, na verdade eu acho que é isso aí. Eu acho que não tem mais muito o que falar. O que vamos fazer agora, só pra gente, eu acho, finalizar, eu vou entrar em um dos containers que eu tenho aberto aqui. Vamos entrar no servidor. Entrar no servidor com shell. Ah, tá. Vamos ver onde é que nós estamos. Vamos lá no sr/share nginx. Vamos editar esse cara aqui. Ó. O Docker funciona mesmo. Mesmo. E aí a gente editou. Aí a gente editou lá e alterou aqui. A gente editou tanto
direto do container, que aqui a gente está dentro do container, quanto da máquina host, certo? E nos dois casos a gente editou cada um de uma forma separada, né? Aqui a gente colocou isso aqui e tal, e aqui a gente colocou um Y aqui. E é isso aí. Se eu vou sair daqui, eu dou um docker container ls, tá todo mundo ativo ali. Eu posso derrubar, eu posso fazer aquelas coisas, eu posso pausar, restartar, enfim. E aí, se eu restartar, por exemplo, algum deles, quando ele subir de novo, ele vai subir na mesma porta, ele vai subir tudo igual, só que antes ele não subiria, digamos, com os arquivos que eu preciso, né? Então, com ele com o volume lá, ele vai persistir os dados. Então, eu não vou perder toda vez as alterações que eu fizer, né? Nos arquivos. E aí, aqui a gente falou das imagens, né? Aqui tem as imagens aqui no Docker Hub, se vocês criaram ali a conta. Aqui tem a imagem do Alpine, ó, a gente pode dar uma fuxicada nela aqui, mostra as tags dela, fala o que é o Alpine, dá alguns exemplos, fala da licença e tal, e aqui fala das tags dele, né? Ó, a latest que a gente falou, se eu colocar só Alpine, ele vai sempre procurar por essa latest, que ela foi feito o update dela há um mês atrás. E as outras versões, daí se eu quiser uma versão diferente, ó, eu posso colocar lá Alpine 2.3.15, vai baixar essa versão aqui, que foi feito o update dela 2 meses atrás, o último. E assim por diante. Aqui a gente pode, aí aqui cada um, é interessante, eu deixei aqui a tela para cada um navegar, né, para cada um ir atrás das suas, ó, do Nginx que a gente estava fazendo aqui, vamos ver se a gente acha a tag Alpine. Ó, quando eu não digitei nenhuma, aqui ó, no Docker, no doc images, quando eu não procurei nenhuma, ele foi pro latest, que é esta aqui, que ela foi feito o push dela, o último push dela há 5 dias atrás. E se eu colocar vamos pesquisar aqui por Alpine, vamos ver se a gente acha qual que eu peguei. Ó, eu peguei essa aqui, ó, que foi feito o update dela há 13 dias atrás, certo? E que elas têm aquela diferença grande de tamanho, né? Essa do Alpine, essa última aqui, essa que eu estou usando nesses dois aqui, tem diferença da original, né, em metade da metade do espaço delas. E aí aqui vocês podem navegar vocês podem procurar outras imagens, podem fazer mais testes. Aqui tem uma porrada de testes, dá para fazer com a HTTPD também, né, que é o Apache também. Só que daí no Apache, daí o local que fica o arquivo principal é outro, né? Aqui no Nginx a gente estava testando no SR Share HTML, para a gente conseguir alterar isso aqui, certo? No HTTPD é outro local, né? Aí cada imagem tem sua... Uma coisa, se vocês, no caso ele comentou do Apache, do Nginx, ali são aplicações que debaixo dos panos ali vão abrir um servidor HTTP ali de fato na máquina. Mas se o pessoal aí que é desenvolvedor aí, no caso o Edu, o Marcos, o seu Jorge ali, os caras gostam ali muito do Node, ali do Java e tal, a abordagem vai ser um pouquinho diferente, né? A diferença é que na imagem vocês vão buildar, vocês vão incluir o JDK ali, vão incluir o código de vocês, no final das contas... Licença, Bruno, travou sua voz aí. Eu falei que assim, no caso dos exemplos que o Cássio falou ali, que tem o Nginx, o Apache e tudo mais, no caso ali, é só um servidor HTTP, né? Que ele abre um diretório para você colocar arquivos lá, e esses arquivos são, como é que eu vou dizer, disponibilizados
via protocolo HTTP. Diferentemente de uma aplicação que você fizesse em Node ou em Java, ou que for o PHP, você teria que compilar aquilo lá, né? No caso do PHP não, mas no caso do Java, ah, e sei lá, .NET, o que for, você compilaria aquilo, copiaria aquilo para dentro da tua imagem, e aí tu rodaria a aplicação a partir da tua imagem e fazia todo o processo de redirecionamento do teu DNS para a porta do teu serviço. Vai estar rodando. Mas enfim, não sei se eu me aprofundei demais, mas é mais ou menos isso. Não, mas é massa, daí a galera que tem uma visão diferente ali tá sabendo também, né? Daí aqui, né, vocês vão dar uma mexida lá no Hub Docker, lá tem a documentação de cada um deles, procurem sempre pelas imagens oficiais, né, porque elas são seguras de mexer, né, todas que a gente mexeu ali, todas são imagens oficiais, então não tem problema nenhum. E é isso aí, daí agora os próximos passos, né, para quem quiser ir além, é fazer um Dockerfile, né. Ô, Cássio, Diga. o que seria um cluster? Cluster é um conjunto de servidores, né? Um conjunto de máquinas que tem um fim comum, digamos assim, né? Mas por que da tua pergunta? Não, é que eu tava vendo. Tipo assim, eu tive uma palestra na faculdade que falava sobre Docker, mas assim, acabou que eu não entendi porra nenhuma. A única coisa que eu, tipo assim, eu lembrava mais especificamente foi que ele falou alguma coisa assim de computadores interligados. Que Cara, era. Mas eu não sei direito como isso funciona. porque mas dentro dessa explicação que eu dei, tu já entendeu alguma coisa, pelo menos. Deu pra entender que ele é um. É tipo uma RAID, no caso, né? Ele é que tu não assistiu a primeira aula, né? Não. Eu acho que lá responde essa tua pergunta. Lá Então, beleza. especialmente quando a gente fala aqui eu falo bastante do container, né? Eu vou explicar o que é o container lá, eu vou explicar o que é a imagem. Então acho que lá vai ter um pouquinho além para essa tua pergunta ali. Tá, mas assim, o que eu fiz, tudo que eu mostrei ali ficou claro para ti o que é o meu host, quando eu estava dentro do meu host, quando eu estava dentro do meu container, certo? Ô, Casimiro, Ah, eu tenho uma dúvida. fala aí. É porque, cara, tipo, eu conheço o Docker, mas bem superficial. Tipo, você comentou ali que as imagens do Docker, elas ficam no servidor, certo? Elas são baixadas localmente também, né? Elas Sim, ficam. não, elas ficam lá no servidor. Então, Sim. e aí, tipo, se um momento eu tiver com o disco cheio, eu consigo apagar essas imagens depois? Tu deleta elas, né? A gente vai lá dar um docker image rm e deleta ela. Da mesma forma que a gente deletou o container, né? A gente deleta o container, deleta as imagens, só que daí depois, se ele precisar de alguma imagem que tu já deletou, ele vai ter que baixar, vai ter que tentar baixar de novo se tiver espaço, né? Entendi. Mas nesse curto prazo que meu disco estiver cheio, então se eu tiver que fazer uma atualização, fudeu então, né? Eu vou ter que subir uma imagem nova? Tu deleta as imagens que tu não tá usando. Ó, É uma mas alternativa. Ah, saquei. Tem algum comando específico pra deletar? O RM, né? O docker image rm. Vamos deletar do hello world. Ó, deletei do hello world. Ela estava aqui. Ela não está mais aqui. E aí eu poupei 13k. Já é uma imagem. Se tu não tiver 13K no disco, fudeu, mano. Já é alguma coisa. Eu deletei só 13k, mas tudo bem, aqui não, a gente não tá falando de espaço, mas eu deletei 13k. Tu queria deletar alguma coisa, eu deletei. Não, mas dá pra deletar outras, né? Se fosse um Hello World em Java, tava ali uns 50 GB. Aí, ó, já era 50 GB a menos, pô. Aí, tá. Aí só pra gente concluir, o Dockerfile,
ele vai ser, que a gente comentou no Docker V1, a writable layer, né? Onde a gente vai escrever a nossa imagem personalizada. Então no Dockerfile ele tem os seus comandos, que a gente vai escrever esse arquivo com base nesses nesses parâmetros aqui, né? O add vai copiar arquivo, o run vai executar um comando, o cmd também executa comando, o label vai adicionar um metadado na imagem, o copy vai copiar um arquivo de um lugar para outro, o env é uma variável, o expose... Cássio, peraí, que você comparou ali, no caso você falou o run e o cmd, eles executam o comando, né? Só que tem diferença. Sim, eu coloquei aqui, né? Ele executa qualquer comando numa nova camada no topo da imagem, né? E o cmd não, o cmd ele executa o comando no momento que ele está buildando a imagem, né? É que tipo, eu não sei se eu posso estar explicando da maneira errada, mas quando tu usa o run, tu usa teu comando ali dentro do teu container. Já quando tu usa cmd, né, tu roda o teu comando a nível de kernel. Isso, não sei se... mas pro final quando ele vai buildar essa imagem, né? O run é naquela hora, né? Exatamente. Expliquei certo, Guilherme? O Guilherme manja dessas coisas pra caralho. Sim, certo. Daí a gente tem o label, que eu já falei. A gente tem o env, o expose, que é o expose é como se fosse o "-p" lá, que a gente informa qual porta qual porta esse nosso o nosso container vai ouvir, em qual ele vai trabalhar. O from, esse é sempre a primeira linha do Dockerfile, que ele indica qual que é a imagem que a gente vai usar. Por exemplo, que a gente estava usando ali o Nginx Alpine, por exemplo. Imagem base. A imagem base. O maintainer é o autor. O user é o usuário. Volume, para a gente trabalhar com "-v", que nem a gente mostrou ali. E o workdir é o diretório base que a gente vai trabalhar. A gente pode trocar o diretório base e escolher um através do workdir. Tá? Mas e aí, com isso, a gente vai... tudo que a gente fez aqui, né, a gente transforma o que a gente fez aqui num arquivo e vai upar ele pro Docker Hub. A gente vai dar um push nele e aí nós vamos ter as nossas imagens no repositório aqui. Se alguém quiser usar a nossa imagem, a gente pode liberar ele. E ele vai gravar essa imagem, ele vai buildar essa imagem com base naquele trecho de camadas que a gente falou no Docker V1, né? Que ele vai usar a writable layer, porque todas as imagens, elas são somente leitura. Então todas as imagens que a gente utilizou aqui, todas elas são somente leitura. O que eu fiz aqui foi pegar uma imagem pronta e mudar ela da minha forma para eu executar o que eu quero. Só que isso aqui não é permanente, o que eu fiz aqui não é permanente, digamos assim. Se eu quiser fazer isso de uma forma permanente e mandar para o Docker Hub, eu vou criar o meu Dockerfile, vou passar os parâmetros que ele precisa e criar a minha própria imagem para o Docker Hub, para se eu precisar baixar em algum outro momento. E além do Dockerfile tem o Docker Compose, que ele é bem semelhante ao Dockerfile, só que ele é escrito em YAML, que ele é um formato de leitura diferente e através dele a gente define o ambiente da aplicação que é necessário.